Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença te adorando, porque o Senhor é o Senhor do céu e da terra. Só o Senhor é Deus. E aqui estamos como filhos e filhas, buscando a Tua graça, a Tua bênção, a presença do Teu Santo Espírito na nossa vida. Derrama sobre nós o Espírito Santo ao abrirmos a Tua palavra. Fala ao nosso coração, querido Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus colocou no meu coração hoje para estudar com vocês um dos capítulos, posso dizer, um dos mais importantes capítulos do Apocalipse. Vocês sabem que o Apocalipse foi escrito em ciclos de 7, não é? 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Mas, queridos, existe bem no centro do Apocalipse 3 capítulos, que é o capítulo 12, 13 e 14, que não fazem parte, não estão dentro de nenhum ciclo de 7. Eles são o centro do Apocalipse. Uma mensagem ampla, uma mensagem profunda, e hoje nós queremos meditar com vocês o capítulo 12 de Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Nós vamos ler aqui verso por verso. Apocalipse capítulo 12, vamos iniciar então com o verso 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. A profecia bíblica diz que mulher em profecia significa igreja. Mulher pura e virgem, a igreja de Deus. A mulher adúltera, a prostituta, é a igreja que se afastou de Deus. Mas aqui você está vendo uma igreja, uma mulher representando a igreja de Deus, uma mulher pura, vestida do sol, aqui diz, vestida do sol. Em Malaquias capítulo 4, verso 2, diz que Jesus Cristo é o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça que brilha sobre você. Portanto, esta igreja que está vestida do sol está vestida de Jesus, da justiça de Jesus Cristo, porque é a igreja do Novo Testamento. Mas, queridos, a igreja do Novo Testamento nasceu de uma outra igreja, que é a igreja do Antigo Testamento. A igreja cristã, ela foi uma continuidade, é uma continuidade da igreja judaica. Por isso, queridos, aqui vocês veem no capítulo 12, verso 1, que esta mulher está vestida do sol, representando a justiça de Cristo, tendo a lua debaixo dos seus pés, o Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento deu continuidade e deu nascimento ao Salvador do mundo. Quando Jesus Cristo nasceu neste mundo, ainda não existia a igreja cristã, existia somente a igreja judaica. Então, quem deu a luz ao Salvador do mundo, por isso que Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Palavras de Jesus. Portanto, queridos, esta mulher de Apocalipse capítulo 12, verso 1, pode ser entendida de forma dupla aplicação. A igreja do Antigo Testamento, judaica, e a igreja do Novo Testamento, vestida do sol da justiça. E aqui diz também que esta mulher tem uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Também nós podemos entender de duas formas. As 12 estrelas. Na igreja judaica, as 12 tribos. Certo? A igreja judaica, ela é caracterizada pelas 12 tribos de Israel. E a igreja cristã é caracterizada pelos 12 apóstolos. Por isso que lá na Nova Jerusalém, em Apocalipse capítulo 21, menciona que nos portões, nos 12 portões da Nova Jerusalém, nós teremos ali o nome das 12 tribos de Israel. E no próprio capítulo 21 de Apocalipse menciona que o muro da cidade tem 12 fundamentos. E ali nos 12 fundamentos do muro da cidade da Nova Jerusalém estão os nomes dos 12 apóstolos. Percebam então a igreja judaica com as 12 tribos, a igreja cristã com os 12 apóstolos. É a mulher vestida do sol. E aqui diz o verso 2: e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz.
Esta mulher é a igreja judaica, que estava para dar à luz a quem? O Filho de Deus, o Salvador do mundo. Agora, queridos, no verso 3, Deus deu para João, lá na ilha de Patmos, um flashback. Voltou, retrocedeu o pensamento de João para um momento que existiu no céu, antes da criação de Adão e Eva, antes de Deus falar lá em Gênesis capítulo 1, verso 3, não é? Haja luz e houve luz. Antes deste momento, houve no céu uma grande guerra. Uma guerra entre um anjo poderoso, Lúcifer, e Deus. Então aqui nós temos o primeiro flashback desta visão, capítulo 12, verso 3. Leiam comigo. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Para que você entenda, para que nós entendamos quem é o dragão, a Bíblia faz este retrocesso e conta como é que ele surgiu. Por que o anjo Lúcifer passou a ser chamado de dragão, de Satanás, de diabo, de inimigo de Deus? Por isso conta aqui a história. Aqui diz que este dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, diz o verso 4, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 20, diz que estrelas em profecia são anjos. Portanto, esse dragão trouxe com ele a terça parte dos anjos do céu. Satanás, quando foi expulso do céu, não veio sozinho, ele veio com uma multidão de demônios, porque os anjos que se rebelaram contra Deus são agora demônios das trevas. Eles adoram Satanás. Satanás sempre quis ser adorado, queridos. Por isso ele foi expulso do céu, porque ele queria ocupar o lugar de Deus, se assentar das bandas do norte, como sendo Deus, como diz em Isaías capítulo 14, verso 12 e 13. Mas, queridos, ele foi expulso e ele é adorado por este 1/3 dos demônios. E aqui diz o verso 4. O verso 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, a terça parte dos anjos, lançou-as sobre a terra. Portanto, Satanás foi lançado do céu para onde? Para o planeta Terra. O planeta já existia, mas era sem forma e vazio, diz em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio Deus criou os céus e a terra. Verso 1, agora o verso 2 de Gênesis 1, verso 2 diz, mas a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a terra era sem forma e vazia, mas Satanás foi lançado com seus demônios para este planeta que estava para ser o quê? Criado. O planeta já existia, mas Adão e Eva ainda não estavam aqui. Queridos, quando Adão e Eva foram criados, no 6º dia da semana da criação, Deus mostrou para ele o quê? A árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. O mal já existia. O pecado já tinha acontecido no céu. Satanás já tinha sido expulso. E agora, quando Adão e Eva foram criados, eles foram advertidos e aconselhados por Deus, para que vocês comam da árvore da vida e de todos os outros frutos, menos da árvore da ciência do bem e do mal. O único lugar onde Satanás vai tentá-los. O mal já existia. Sabem, queridos, o mal nasceu com Satanás, o pecado nasceu com Satanás, o pecado não é eterno. Houve um tempo em que não existia pecado, o pecado nasceu em Satanás, e o pecado não será eterno, porque ele vai acabar com Satanás. Quando Satanás for queimado, se tornando cinzas, queridos, termina o pecado, termina o mal. O bem é eterno, o mal não é eterno. O bem é eterno, aleluia por isso. E aqui diz, queridos, eles foram lançados para a terra. E o verso 4, finalzinho do verso 4 diz, e o dragão parou diante da mulher. Ou seja, referindo-se à igreja judaica, que estava para dar à luz ao Salvador do mundo, não é? Parou diante da mulher que havia de dar à luz,
para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. O esforço de Satanás era no sentido de destruir a vida do Filho de Deus já bebê, já um baby. Ele imaginou, é muito mais fácil vencer Jesus como um bebê do que como um adulto. Mas isso era covardia, certo? Covardia. Porque quando Adão pecou, ele não era um bebê. Quando Adão pecou, ele era o quê? Adulto. Adão foi criado adulto. E Jesus Cristo veio para enfrentar Satanás exatamente no ponto em que Adão caiu. Onde Adão caiu, Jesus ia iniciar ali para enfrentar Satanás. Por isso, queridos, Satanás, ele tentou destruir a vida do Filho de Deus já como bebê. E ele usou o rei Herodes, mandando matar todas as crianças de 2 anos para baixo na região de Belém. Mas Deus protegeu. Deus protegeu. Porque o seu filho veio à terra para uma missão para enfrentar Satanás, a partir do momento em que ele fosse batizado e fosse ungido pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, e então ali começaria, com a idade de 30 anos, o ministério de Cristo. Por isso, queridos, que Jesus, ao ser batizado com 30 anos, Mateus capítulo 4, verso 1 diz: e depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo o levou para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Ou seja, dali para frente, começava o ministério de Cristo na terra de 3 anos e meio. Aqui diz, queridos, no capítulo 12 e no verso 5, lemos aí o verso 5: e deu à luz um filho, um varão. Esse filho é quem? Jesus. Jesus, nome santo e venerável. Jesus, aquele que nos salva dos nossos pecados. Jesus que nos amou tanto, que morreu por nós na cruz. Jesus merece ser amado, queridos, porque amor, só com amor se paga. Jesus quer o teu amor, porque Ele te amou antes de você nascer. Este filho, Jesus, um varão, há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho, ou seja, Jesus, foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Está falando da ascensão de Jesus Cristo. Atos capítulo 1, verso 9 a 11. Fala de quando Jesus estava no Monte das Oliveiras com os discípulos, falando ainda com eles, ele começou o quê? A subir. Começou a subir. E começou a subir, e 2 anjos se colocaram ao lado dos discípulos, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, há de voltar do mesmo modo como vistes subir. Atos capítulo 1, verso 9 a 11. Queridos, ele foi assunto ao céu. Aqui fala então o capítulo 12 e o verso 5 da ascensão de Jesus. E agora o verso 6. Depois de Jesus ter sido arrebatado para o céu, Satanás não podia fazer mais nada com Jesus, porque Jesus foi vitorioso. Venceu a Satanás no céu, na grande guerra, venceu a Satanás no deserto da tentação, venceu a Satanás no Getsemane, venceu a Satanás na manhã da ressurreição, ressuscitando, não sozinho, mas uma multidão ressuscitou com ele. Mateus capítulo 27, verso 53, ali fala o quê? Que uma multidão de santos glorificados ressuscitaram com Jesus Cristo. Queridos, e Jesus subiu ao céu como vencedor. Ele venceu a morte. Agora Satanás investe toda a sua ira, seu ódio contra a igreja que ficou na terra. Jesus foi para o céu, a igreja ficou na terra. E agora a obsessão de Satanás agora é a igreja de Jesus na terra. Persegui-la, tentar destruí-la. Por isso diz aqui o verso 6. Leia comigo o verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, ou seja, a igreja de Deus, a igreja do Novo Testamento, fugiu para o deserto, onde tinha já um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Em profecia, um dia é um ano. Então, 1260 anos. É o período em que a igreja estaria sendo perseguida no deserto. E Deus a protegeu, ela não foi destruída, foi perseguida. Mártires existem. Mártires são aqueles que morreram por amor a Jesus.
Mas a igreja não definhou, a igreja não diminuiu com a morte dos mártires, mas cada mártir que morria, o número de cristãos aumentava. A igreja foi perseguida por 1260 anos. Esta é uma profecia que está paralela com a profecia de Daniel 7:25. Liguem Apocalipse, façam essa relação de Apocalipse capítulo 12, verso 6, os 1260 dias, com Daniel capítulo 7, verso 25. Lá em Daniel 7:25 diz que o chifre pequeno mudaria a lei de Deus, perseguiria os santos do Altíssimo e os perseguiria por um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio proféticos, que são 1260 anos. Os 1260 anos lá de Daniel 7:25 são os mesmos 1260 anos aqui de Apocalipse capítulo 12, verso 6. Esses 1260 anos iniciaram em 538 e acabaram em 1798. Dia 10 de fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi preso. E acabou a supremacia papal da Idade Média de 1260 anos. A igreja saiu vitoriosa, perseguida, mas vitoriosa. Por isso diz aqui o verso 7 agora, queridos. O verso 7, temos aqui o segundo flashback. Por que o segundo flashback? Novamente, João é conduzido para o céu. E em visão ele vê agora a rebelião que aconteceu no céu, a guerra que aconteceu no céu. A profecia começa a falar dessa guerra no verso 3, aí para, e agora no verso 7 volta a falar da guerra no céu. Veja aí o verso 7. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos. Jesus é Miguel. Miguel é o nome de guerra de Jesus. Sempre que Jesus está em guerra direta contra Satanás, o nome dele é Miguel. Por isso você vai encontrar o nome de Miguel em Daniel capítulo 10. Você encontra lá o nome de Miguel. Você vai encontrar o nome de Miguel também em Daniel capítulo 12, verso 1. Você vai encontrar o nome de Miguel também em Judas. Tem só um capítulo em Judas, né? Ali está o nome de Miguel. E encontra o nome Miguel também aqui em Apocalipse 12, verso 7. Miguel é Jesus que batalha, tendo ao seu lado 2/3 dos anjos. E o dragão, que é Satanás, tendo ao lado dele 1/3 dos anjos. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. E o verso 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Eles foram expulsos do céu. Verso 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A Bíblia define o dragão como sendo Satanás. Ele foi expulso do céu. Ele está restrito a esta terra. E agora vejam o verso 10, irmãos. O verso 10 nos leva para o maior evento de todos os tempos. O verso 10 é uma aclamação daquilo que aconteceu no dia 14 de Nisan do ano 31. No dia 14 de Nisan, o dia da Páscoa do ano 31, o ano em que Jesus Cristo morreu como nosso Cordeiro Pascal. Quando Cristo morreu na cruz, houve no céu uma grande aclamação de vitória. Uma grande aclamação de júbilo e de alegria, porque a salvação foi consolidada. A graça e o reino da graça foram consolidados no sangue de Jesus Cristo. Por isso lemos agora capítulo 12, verso 10. Leiam comigo. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora está chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Agora já chegou a salvação e o poder do seu Cristo. Queridos, no Antigo Testamento a salvação era uma promessa. A graça era uma promessa. Mas agora, com o sangue de Cristo sendo derramado na cruz do Calvário, a salvação deixou de ser promessa, se tornou uma realidade. Todo aquele que nele crer será salvo. Não é mais promessa, é uma realidade.
O perdão nos foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. É só você lançar mão do perdão, crer no perdão que Deus nos oferece. Por isso houve júbilo no céu quando Cristo morreu na cruz. E as palavras ditas no céu e repetidas e que foram ecoadas no universo todo foram estas: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque Cristo morreu e ressuscitou. Agora, ressuscitado, subiu ao céu exercendo os seus poderes divinos. Aqueles poderes divinos que ele não usava quando viveu na terra por 33 anos, na ressurreição, ele começou a usar os seus poderes divinos, porque agora ele era o vencedor. Ele venceu como homem. Venceu como homem. Vivia na dependência do Pai. Ele orava. Ele dependia do Pai e da guia e da orientação do Espírito Santo. Mas agora, queridos, após a ressurreição, ele ressuscita glorificado e ele exerce os seus poderes divinos, porque ele vai comandar o santuário celestial. Ele subiu ao céu para nos representar como sacerdote nosso. E agora aqui diz, queridos, no verso 10, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O acusador, lembre-se, sempre é Satanás. Quando você estiver com um dedo apontando para alguém, lembre-se que você está fazendo o papel de Satanás. Jesus é aquele que estende a mão. Os filhos de Deus são aqueles que estendem a mão. Os filhos do mal estendem o dedo, acusam. Sempre que vier a vontade de acusar alguém, de esticar o dedo, lembre-se, eu não quero ser do time de Satanás. Eu quero ser do time de Jesus Cristo. Eu não vou estender o dedo para ninguém. Eu vou estender a mão ao que cai. É fácil criticar o que cai. Ele está caído, indefeso, derrotado. Ele precisa de uma mão que o ajude a se levantar. Satanás é o acusador e ele quer encontrar acusadores também dentro da igreja. Mas lembre-se, queridos, que Satanás acusava os filhos de Deus diante de Deus, como fez com Jó. Quando você lê o livro de Jó, capítulo 1, capítulo 2, você vê ali Satanás acusando Jó diante de Deus. Queridos, aqui vemos no verso 11, capítulo 12, verso 11. E eles o venceram. Quem? Os filhos de Deus, os irmãos de Jesus Cristo, os salvos em Jesus Cristo. Eles o venceram a Satanás, pelo sangue do Cordeiro. Você não vence porque é bom, você não vence porque é forte, você não vence porque é membro da igreja, você não vence por nada mais, nada menos do que o sangue de Jesus Cristo. É por causa do sangue de Jesus Cristo que já venceu a Satanás. A cabeça da serpente já foi esmagada. Cristo já esmagou a cabeça da serpente, já assumiu os nossos pecados. Queridos, por isso nós vencemos também a Satanás, porque ele venceu. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando fala venci o mundo, ele está dizendo venci a Satanás. Há cristãos fracassados, derrotados, porque acreditam que é impossível vencer Satanás. Se fosse impossível, Jesus não o teria vencido. E Satanás coloca na mente dos cristãos: ele venceu a mim porque ele é Deus, mas você não é Deus. Não acredite nessa história mentirosa de Satanás, porque Jesus Cristo venceu a Satanás não como Deus, ele venceu como homem que vivia na dependência de Deus. Sendo Deus, não usava os poderes divinos, mas vivia na dependência do Pai. Lembram-se vocês que depois da terceira tentação no deserto, quando ele disse: vai-te, Satanás, embora, Satanás foi e os anjos de Deus vieram e serviram a Jesus depois de 40 dias sem comer. Jesus não agiu por si mesmo. Jesus não sendo Deus, podendo transformar pedras em pães, ele esperou pela provisão do Pai.
É difícil esperar pela provisão do Pai, queridos. Porque o Pai, às vezes, nós pensamos que Ele está atrasado, demorando demais, mas o Pai não se atrasa, Deus não se atrasa, Ele faz essas coisas no devido tempo. Jesus esperou pacientemente e até que os anjos vieram e o serviram. Deus provê a sua necessidade. Espere pacientemente nele. Não queira fazer as coisas do seu jeito. E aqui diz o capítulo 12, estamos lendo o verso 11, eles o venceram, nós o vencemos a Satanás, por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, como Paulo dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu tiver de morrer, morro, porque para mim o morrer é lucro, dizia Paulo. Se eu viver, eu vivo para Cristo, e se eu morrer, eu morro em Cristo. Queridos, não amaram as suas vidas, os mártires não amaram as suas vidas, depuseram a vida em testemunho de Jesus Cristo. E aqui o verso 12, capítulo 12, verso 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Por que alegrai-vos? Porque nunca mais Satanás iria ao céu. Lembram-se que Satanás ia ao céu no Antigo Testamento, representando o planeta Terra, como aconteceu em Jó capítulo 1, Jó capítulo 2, quando Deus perguntou para Satanás, de onde vens? Jó capítulo 1. E Satanás disse o quê? Eu venho de rodear a terra, de passear por ela. Desde que Adão e Eva pecaram, a terra se tornou possessão de Satanás. Mas quando Jesus Cristo, o segundo Adão, veio e venceu a Satanás exatamente onde Adão caiu. Cristo nos resgatou. E agora o segundo Adão é o nosso representante no céu. O primeiro Adão falhou em ser o nosso representante no céu, entregando tudo para Satanás. Mas agora o segundo Adão resgatou, reassumiu este poder, e ele é o nosso representante. Ele responde por você nas cortes do céu. Por isso, queridos, aqui diz que alegrai-vos, ó céus, porque nunca mais Satanás voltou ao céu depois que Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, quebraram-se os laços de simpatia que ainda existiam entre Satanás e os anjos de Deus. De quando em quando Satanás ia ao céu no Antigo Testamento, ele continuava conversando com os anjos, espalhando mentiras. Mas, queridos, quando Jesus Cristo ressuscitou e subiu ao céu, ele é o nosso representante. Não mais os anjos de Deus viriam Satanás se infiltrando ali nas reuniões e nos concílios celestiais. Por isso diz aqui o capítulo 12, verso 12: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam aonde? Na terra e no mar. Por quê? Porque o diabo está restrito ao planeta Terra para sempre. Mesmo durante o milênio de Apocalipse 20, Satanás vai ficar restrito ao planeta Terra, em trevas, sem seres vivos aqui durante os 1000 anos de Apocalipse 20. Satanás vai ter 1000 anos para pensar em toda a desgraça que ele provocou. Ele nunca mais sai do planeta Terra. Ele será aqui queimado, destruído. O mal acaba, irmãos, e o bem permanece eternamente. Agora aqui diz o capítulo 12, irmãos, e o verso 13: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. Aqui volta a falar da perseguição dos 1260 anos, que está lá no verso 6, volta a falar no capítulo 12, verso 13 e verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo. Vejam, no verso 6 fala 1260 dias, que são 1260 anos. Agora aqui no verso 14, fala especificamente o que Daniel 7:25 fala. Um tempo, tempos, metade de um tempo. É como se você estivesse lendo Daniel 7:25. É o mesmo período de 1260 anos. Agora ela fugiu para o deserto, fora da vista da serpente. Verso 15, irmãos.
E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Em profecia, queridos, em Apocalipse capítulo 17, verso 15, diz que águas em profecia são povos, multidões. Portanto, este volume grande de água que a serpente lançou contra a mulher, são multidões que foram lançadas contra a igreja de Deus para persegui-la, destruí-la. Isso aconteceu durante a Idade Média, tá certo? Você já parou para pensar como é que nasceu este país, esta nação, Estados Unidos, América do Norte? Esse país não foi conquistado por guerra, queridos. Os peregrinos vieram para cá em 1620, o navio Mayflower. São os peregrinos, homens e mulheres cristãos, que vieram buscando um lugar onde eles pudessem ter uma nação sem rei e sem papa. Esta terra aqui deserta, este país deserto, não habitado, foi a terra ajudando a mulher. Foi a terra ajudando a mulher. Foi os Estados Unidos da América do Norte. Por isso diz aqui, o capítulo 12 e o verso 15. Pense bem quando estiver lendo esse verso 15, verso 16. Pense nos Estados Unidos da América do Norte em 1620 para frente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, ou seja, multidões perseguindo a igreja de Deus, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Verso 16. E a terra ajudou a mulher. A terra é esta região desabitada. A mulher fugiu da região superpovoada, que era a Europa, e fugiu para uma região despovoada, que era os Estados Unidos da América do Norte. E vejam, queridos, e a terra ajudou a mulher, porque foi aqui que a mulher se escondeu. Foi para aqui que os huguenotes fugiram. Quando você vai aqui bem perto, em Matanza, queridos, faz chorar quando você lê a história do que é o Forte de Matanza. Eu li a história. Cerca de 200 huguenotes foram mortos ali. A igreja de Deus fugiu lá da Europa e veio buscar um esconderijo para servir e adorar a Deus aqui neste país. E estavam bem aí, nessa região aí de Santo Agostinho. Mas os navios perseguidores enviados pelos poderes papais encontraram os huguenotes aí nesta região. E houve uma matança, por isso é chamado Matanza. Queridos, mesmo aqui, o papado fez vítimas, mártires. E agora vejam o verso 17, queridos. O verso 17 está falando desta mulher que fugiu para poder viver num país sem rei e sem papa. Essa mulher está sendo odiada e perseguida ainda pelo dragão. O dragão do capítulo 12, verso 17, você não precisa ter dúvida de quem ele é. É Satanás. Leia comigo o verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher. A mulher é a igreja de Deus, vestida do sol da justiça, que é Jesus Cristo, que crê na salvação em Jesus e em Jesus somente. Mas esta igreja também tem o quê? Duas características mais: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essa igreja, esse povo de Deus existe na terra um povo que ama Jesus Cristo como seu único Salvador e que se deleita e se alegra em guardar os mandamentos de Deus escritos pelo dedo de Deus. Mandamentos odiados pelo diabo, mas mandamentos amados pelos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus está convidando você, meu querido irmão, para fazer parte deste povo remanescente, desta igreja remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Queridos, aqui está a paciência dos santos. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.